Bom dia. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, pedimos que o Teu Espírito venha conduzir os nossos pensamentos, para que saibamos qual seja a Tua boa, agradável vontade, meu Pai. Porque nós estamos aqui para ouvir e servi-lo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Ué, cadê a Bíblia? Ah, tá tudo aí? Vem cá. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente prega sobre, a gente leva as pessoas a uma fé para ser cabeça, para ter uma vida de qualidade, vida abundante, vida abençoada, etc. Nós levamos para o povo uma mensagem de Deus. E muitas das vezes, nós tomamos aquela mensagem para nós mesmos. Manda desligar esse ar-condicionado, por favor. Não há necessidade de ar-condicionado aqui. Nós tomamos aquela mensagem para nós. Tem que ser cabeça, tem que ser abençoado, tem que ter prosperidade. E a gente se esquece de que nós somos nada mais, nada menos do que servos. O servo nunca vai ser cabeça. Servo sempre vai ser servo. Se ele for colocado sobre o muito, ele vai ser servo, não vai ser cabeça. Se ele for colocado sobre o pouco, ele vai ser servo, não vai ser cabeça, não vai ser pé. Ele sempre será servo. E o pastor, ele tem que assumir o caráter dos profetas do passado. Ele tem que assumir o caráter dos sacerdotes no passado. Claro, naquele tempo, haviam sacerdotes safados, haviam aqueles que roubavam e que pegavam o melhor, ficavam para si, e o pior apresentavam para Deus, como está escrito lá em Malaquias, quando Deus fala assim, quando Deus fala dessa forma, ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Mas vós, sacerdote, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus
que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, você já conhece esse texto muito bem, que você fala isso para o povo. Você fala isso para o povo. Você prega isso para o povo. Você ensina isso para o povo. Mas de repente, essa mensagem não é para o povo, é para você. Não sei. Eu não sei. De repente, essa mensagem não é nem para você, mas é para sua mulher, que fica com o olho grande nos benefícios que o outro pastor tem, que a outra esposa tem, e fica olhando a vida dos outros e não a sua própria. De repente, esse é o grande problema que você encontra. Você esquece da sua condição. Qual é a sua condição? Você é servo. Você é servo. Não sei, acho que é servo, creio que é servo. A gente acredita que você seja servo. Mas não sei se você se despe dessa condição. Não sei se você assume ou não essa posição. Mas você está proposto a ser servo. Porque ninguém lhe obrigou a fazer a obra de Deus. Eu não sou obrigado a fazer a obra de Deus. Eu não fui obrigado a fazer a obra de Deus. Ninguém me empurrou para fazer a obra de Deus. Eu que quis servir o meu Deus. Pelo que Ele me deu a salvação, pela minha salvação, pela preciosidade que tem a minha salvação, em gratidão pelo que Ele fez a mim, eu quero fazer para os outros. Então, é uma questão apenas de gratidão ao meu Senhor. Então eu trabalho buscando a glória para o meu Senhor, porque Ele me salvou. Então, não fui obrigado. E se por acaso eu me proponho a fazer a obra dele, mas o faço relaxadamente, então já não serei um abençoado, mas um maldito, porque a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, esses princípios, essa fé é que faz a diferença. Essa fé que faz a diferença. Você é servo como os sacerdotes no passado, como os profetas no passado. Que os profetas viviam? Qual era a situação social dos profetas antigamente? Qual era a situação de Elias, de Eliseu, dos profetas do passado? Qual era a situação dos sacerdotes no passado? Havia uns sacerdotes que não prestavam e havia uns que eram de Deus. Eli, por exemplo, era um sacerdote que deixou os seus filhos fazerem safadeza na igreja. E qual foi o fim de Eli e dos seus filhos? Essa é a consciência que tem que estar dentro de você. Essa é a consciência que nós temos que estar. Agora, para o povo, nós vamos pregar aquilo que Deus prometeu. Vida com abundante, ser cabeça, etc, etc. Nós vamos dar para o povo
o melhor, nós vamos profetizar aquilo que Deus colocar no nosso coração, na nossa boca. Vamos levantar o exército, aquele exército de ossos secos, vamos fazê-los terem vida, e eles vão ser abençoados. É claro que eles sendo abençoados, obviamente, nós também o seremos. Nós também o seremos. Mas isso não significa que nós vamos trabalhar objetivando ser cabeça, porque eu não sou cabeça, eu sou servo. Eu sou servo, um servo mais experiente do que vocês, mas eu sou servo, também sou servo. Essa consciência de servo é o que tem que estar dentro de nós. Nós temos que estar vestidos dessa consciência. Somos servos. Aí o que acontece? Aí é que começa o problema. O pastor, ou o obreiro, ou o candidato a pastor, o auxiliar, que está para se casar, ele quer ser servo. Ele quer servir a Jesus. Ele é de Deus. Ele é um homem de Deus. Mas ele precisa de um auxiliar. Ele precisa de uma pessoa que venha somar com ele, para que o serviço dele seja melhor para o seu Senhor. E o que acontece? No afã de resolver o problema dele, no afã de querer se casar, para poder servir melhor ao Senhor, ele se casa, ele acha uma jovem que se encaixa aos seus olhos, que agrada os seus olhos. Essa jovem, por sua vez, tem uma aparência de serva também. E quando ele se namora e casa com aquela serva, entre aspas, ele descobre que aquela serva não é serva, ela é joio. Aí já era, já é tarde. Ela não era serva, ela não era trigo, ela era joio. E depois que acaba aquela euforia da lua de mel, vem a lua de fel, porque ele descobre que levou o gato por lebre. E aí, o que vai fazer? O que vai fazer? Vai falar para o pastor, olha, o bispo, olha, eu fiz um casamento errado. E agora? Agora tem que orar, tem que jejuar, tem que gemer pelo povo e pela auxiliar que está do seu lado. Tem outro problema. Normalmente, o sujeito, ele vai administrando aquela situação, vai administrando aquele problema, e vai levando aquele problema. Mas ela, por sua vez, ela, que provavelmente fora enganada pelo diabo também, iludida com a vida da esposa de pastor, ela vê que não era aquilo que ela esperava, porque quando ela estava vendo as outras esposas, ela dizia assim, bem, eu me casando com um pastor, eu vou ter segurança, não vai me faltar nada. Primeiro eu vou sair da minha casa, vou ficar livre, não, vou ter a minha própria vida, vou ter a minha própria família, eu não vou ficar mais submetido a minha mãe, nem meu pai, ou meu madrasto, minha madrasta, meu padrasto, nada disso. Eu vou sair de casa, vou ter a minha própria casa. Depois ela diz, eu vou ter segurança, porque não vai me faltar o pão nosso de cada dia. Depois
não vai ter, eu vou ter o meu marido que não vai me trair, ele vai estar sempre comigo. Então ela vê essas vantagens e se entrega ao casamento. Quando casa, tudo isso fica desprezado, porque ela vê que o marido vive para a igreja. A vida do marido é a igreja. O marido não tem vida social. A vida social do marido é estar na igreja ou então em casa, descansando. O trabalho dele, a vida dele, toda a vida dele está voltada para o servo, para ser servo. É servo de manhã, servo à tarde, servo à noite, servo pela madrugada. Ele é servo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Entra ano, sai ano, ele é servo. Ela que não é nascida de novo, ela que é joio, não aguenta essa situação e vai embora, larga o marido. E ele fica sozinho. É bom que largue mesmo. Espero que largue mesmo. Tomara que largue antes, o mais rápido possível. Graças a Deus que largue. Porque aí ele pode pedir o divórcio, acertar as coisas e casar com a de Deus. E casar com uma de Deus que nós apoiamos. Não tenha dúvida que nós apoiamos. Mas ele leva esse problema. Há aquelas que são mais espertas e vão levando aquela situação. E com elas do lado, ou com ela do lado, o servo, aquele servo apaga, ele se apaga. Ele vai se apagando. Então é o servo que não dá certo aqui. Antes ele dava certo em qualquer lugar, mas agora ele põe aqui e não serve. Põe aqui, não serve. Põe ali, não serve. Onde ele é colocado, não dá certo. Por quê? Porque ele tem uma mala de tijolo molhado dentro, carregando nas suas costas. Então ele não pode desenvolver o trabalho. Mas quem foi o culpado? Foi Deus? Foi o Espírito Santo? Não, foi ele. Ou então foi o pastor dele que inspirou, que orientou, que casa com essa menina. Ou o bispo. Não sei quem foi. Mas a situação é essa, é isso que nós temos visto no nosso meio. O trabalho dele é deficiente. O trabalho dele não desenvolve, porque ele tem um problema dentro da sua própria casa. Esse é um problema. Esse é um grave problema. Também ocorre da garota ser espiritual e o sujeito joio. Também ocorre isso, ocorre o contrário também. Quando ela é de Deus e ele não é de Deus. Ele é um joio no nosso meio. Mas quando isso acontece, normalmente, ela faz com que ele venha a ser de Deus. Porque ela é forte, ela ora, ela busca, ela clama, e ele é influenciado por ela, e ele acaba se convertendo. Acontece isso. Mas o contrário é difícil. O contrário é difícil. A mulher faz o homem não faz a mulher. Normalmente a mulher faz o homem não faz a mulher. Quando a mulher é de Deus, faz o homem. Quando o homem é de Deus, nem sempre ele faz a mulher. Porque é assim a natureza. Cada um tem uma natureza diferente. Compreenderam? Você é servo.
fique sossegado com a sua condição, porque não existe melhor condição para o homem de Deus do que ser o servo de Deus. Quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo fala em galardão, que todos nós, cristãos, servos, seremos levados ao julgamento de Jesus, seremos todos salvos. Porém, naquele dia vai ser dado o galardão. E o galardão não é um prêmio, não é uma coroa de ouro, porque isso é tudo, quando fala em coroa de ouro, essas coisas, é tudo uma ilustração. Porque na realidade, o galardão diz respeito à proximidade que a pessoa vai ter por toda a eternidade com o Senhor Jesus ou não. Todos seremos salvos. Mas supõe-se, acredita-se, que lá no céu, Deus vai ter aqueles que estarão mais juntos dele, permanentemente, e aqueles que estarão com ele mais distante. É isso que se trata de galardão. Jesus disse que aqueles serão o quê? Colunas no santuário de Deus. Quer dizer, estarão junto com Deus ali. E os que não vão receber galardão, supostamente vão ter direito a ver Deus ou ter acesso à presença de Deus uma vez, de quando em quando. Eu não sei como é que é isso, mas acredito que seja assim. É nesse nível. Não tem nada de casa bonita, mansão e o outro casa pequena, não. Nada disso. Porque não se trata de coisas materiais, se trata de coisas estritamente espirituais. Mas fica aí a ideia do que significa o galardão. Fica aí a ideia, por exemplo, o que acontece hoje? Hoje nós temos a mesma situação. Nós temos pastores aqui que eu jamais conversei. Tem pastores aqui que eu não conheço, como esposas que eu não conheço. Que a gente nem conversa, nem sei. Se eu encontrar na rua, eu não vou saber que é pastor. Mas nós temos pastores aqui que estão comigo todo dia, comem comigo na mesa. Então é nesse nível que nós teremos diante de Deus. Aqueles que estarão permanentemente com Deus e aqueles que estarão, mais afastados. É nesse nível. Os servos fiéis, aqueles que serão honrados por Deus, esses estarão juntos. E é claro também que isso acontece na igreja. Quando um pastor desenvolve o seu trabalho, ele e a sua esposa, quando eles crescem, não importa onde eles forem colocados, eles desenvolvem, eles são abençoados, porque é o Espírito Santo, eles são de Deus. Então, estes são colocados em espaços melhores, em igrejas melhores. E quanto mais eles são úteis, quanto mais eles são servos, quanto mais úteis, então eles são colocados em coisas maiores, com maiores responsabilidades. Foram fiéis no pouquinho, eles vão sendo colocados em coisas maiores, que é o que acontece conosco. Acontece com cada um de nós. Porque o Espírito Santo os escolheu. Essa é a realidade. Não é questão de injustiça. É questão de unção. O sujeito serve, é abençoado, desenvolve. Então ele vai ser colocado mais acima, naturalmente.
E o que não desenvolve, é fiel e tudo, mas não desenvolve. Por que não desenvolve? Não sei. Não sei. Eu sei que desenvolve, então ele é colocado sobre o muito. Porque é o que nós precisamos. A igreja universal é a instituição que mais dá oportunidade para as pessoas, para o ser humano, em todo o mundo. Porque nós estamos buscando elementos de condições, pessoas que tenham caráter, pessoas que aborreçam a avareza, pessoas que são de Deus, para colocarmos em lugares, em posições estratégicas, posições que exigem a fidelidade, que exigem espiritualidade, que exigem dignidade, que exigem esse aborrecimento à avareza, que exigem que a pessoa não está aí buscando glória para si, ou benefícios próprios, mas está aí para servir ao Senhor Jesus. Então, esse caráter nós estamos buscando na igreja, para ocupar os espaços que estão aí abertos. Nós temos muitos espaços que são colocados, pessoas até que nem gostaríamos de colocar, mas somos obrigados a colocar. Por quê? Porque nós não temos outras pessoas que estejam dispostas ou disponíveis para isso. Então a igreja dá oportunidade para todos. A igreja investe no pastor. A igreja, quando o sujeito é fiel, é de Deus, a gente investe, a gente manda estudar inglês, manda estudar espanhol, a gente paga curso para ele, põe estudo intensivo, e ele é levado para outros países, dá condição para ele trabalhar em outros países. Então a igreja investe no sujeito. Claro, o sujeito, muitos a gente tem investido, mas quando eles são colocados em outros lugares, eles manifestam o joio que são. Então a igreja jogou dinheiro fora, investiu naquele elemento, e ele só fez besteira, fez o que não devia ter feito, ou então não desenvolveu o seu trabalho, deu-se oportunidade e ele não desenvolveu. Então tem que retornar, tem que excluir do meio dos que realmente estão servindo. Mas na igreja não existe lugar maior, outro lugar que tenha esse tipo de coisa. Qualquer empresa, qualquer instituição nesse mundo exige que o sujeito tenha diploma, tenha feito um curso, exige que o sujeito tenha experiência. Se precisa que o sujeito fale uma língua, exige que a pessoa fale fluentemente. Nós não exigimos nada disso. Nós não exigimos nem o curso, o primeiro grau. Não exigimos nada. Nós não exigimos que o sujeito seja bonito. Nós não exigimos que o sujeito tenha curso superior, nem o primário. Nós não exigimos que a pessoa seja esperta. Não, nós exigimos integridade. Nós exigimos que ele seja batizado com o Espírito Santo, que ele seja de Deus. Nós exigimos que ele tenha caráter. Nós exigimos que ele tenha o espírito de servo. E então pegamos esse elemento e investimos. Trabalhamos nele. E depois colocamos no campo de batalha. Mas, às vezes, por causa da mulher que é joio, ou porque ele mesmo não presta, ele foi um enganador, a gente tem prejuízo. A igreja tem tido prejuízos violentos com esses tipos que estão no nosso meio, que surgem no nosso meio. Rios de dinheiro temos gasto com esses tipos, com essas pessoas. Rios de dinheiro. Então, mas temos dado oportunidade.
Esse é o grande problema. O sujeito não é servo. O sujeito não nasceu de Deus. O sujeito ainda é como aquela semente plantada pelo diabo no nosso meio. Porque nós temos esse tipo. Nós temos esse problema conosco. Jesus falou isso. Ele disse que o reino de Deus é como um homem que semeou a boa semente. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. Nós temos joio no nosso meio. Nós temos joio no nosso meio. Espalhado pelo mundo inteiro. Nós temos joio. Desgraçadamente. Mas quando o joio aparece, então ele é expurgado. Nós o tiramos. Não quero nem saber se tem filho, se tem mãe, se tem neto, não quero nem saber. Vai embora, sai fora. Suma, desapareça. Não tem coração. Mas para onde eu vou? Não interessa. Quero nem saber para onde você vai. O que eu vou fazer da minha vida? O problema é seu. O problema é seu. Quando o sujeito, porque ele manifesta. O joio, o bom do joio, sabe qual é? Que um dia ele manifesta o fruto. O joio não fica igual o trigo por todo o tempo, não. Chega um momento que o joio, enquanto ele está crescendo, ele é igualzinho o trigo. Mas chega um momento em que ele tem que dar o fruto. Ele tem que manifestar o fruto. Aí não tem jeito. Quem é joio manifesta o que é joio, quem é trigo manifesta o trigo. Não tem jeito. Então, quando manifesta que é joio, nós tiramos. Vai embora, some. E não tem direito trabalhista, não tem direito a nada. Sai fora. Você sabe disso. Não tem direito a nada. Por quê? Porque é um serviço. Nós não somos profissionais. Nós não estamos tratando de negócios. Nós estamos tratando de salvação. Quando eu fui chamado, quando eu me coloquei à disposição de Deus, eu não me coloquei à disposição de Deus para ganhar dinheiro. Eu não procurei servir a Deus voltado para o dinheiro. Não, mas é uma fé. É questão de uma fé, de uma entrega. É uma missão que a gente se encaixa. Então isso aí não tem nada de vínculo empregatício. Então as leis hoje, as leis brasileiras, consideram que o pastor é um vocacionado. É uma vocação, não tem nada de emprego. Ele não trabalha por dinheiro. Então os pastores que entram na justiça têm perdido. Todos eles têm perdido. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Perdem, são simplesmente jogados e tem que viver na base do diabo.